Senta aí no seu lugar e abre a sua Bíblia. Atos 17. Atos 17. Antes, tu vai pegar seu celular. Tu vai mandar mensagem pro teu amigo que tá viajando e não veio pro culto. Você vai falar, cadê você aqui agora? Tô sentindo tua falta. Tua cadeira tá vazia do meu lado. Vai, pega teu telefone. É o último momento da noite. Só depois do culto você vai pegar esse telefone, em nome de Jesus. Pega seu telefone, manda uma mensagem, uma selfie e fala, cadê você? Cadê os líderes de célula? Cadê? Tira uma foto com a tua célula e fala, cadê você nesse culto em nome de Jesus? Que não tá aqui, que foi viajar. Espero que esteja viajando mesmo, em Cabo Frio, em qualquer outro lugar. De Deus. Amém? Só pode faltar o culto se viajar com a família, fora isso não pode. Foi? Glória a Deus. Já mandou mensagem, guarda teu telefone. Acabou. Mão na cabeça. Todo pensamento. Não ouvi. Todo pensamento cativo em obediência ao Senhor. Amém. Mão na garganta. Toda vontade. Beber água. Sai em nome de Jesus. Toda vontade. Conversar. Sai em nome de Jesus. Você viu que eu estou intensa hoje, né? Mão na bexiga. Toda vontade. Ir no banheiro. Sai em nome de Jesus. Mão no joelho. Todo espírito. Andarilho. Sai em nome de Jesus. Pronto. Visitante não se assusta. É só para tu entender que agora na verdade, tudo que acontece no culto é importante. Você não vem, e eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, até entrar na tua cabeça. Você não vem para assistir um culto. Você vem prestar um culto ao Senhor. Ele é digno da nossa adoração. E o momento da palavra é o momento que Deus fala conosco. Tem noção? Que Deus, sendo Deus, Ele escolhe falar, dividir o coração dele, dividir os segredos dele com aquele que ele chama de amigos. Meu amigo, não perde essa oportunidade, não. Não perde essa oportunidade prestando atenção em outra coisa, não. Sabe por quê? Acabou aqui, tu vai viver a tua vida. E se o que acontece aqui não te desorganiza de alguma forma, não faz sentido você estar sentado nessa cadeira. Tu tá só passando seu tempo, você podia estar passando seu tempo em outro lugar. Mentira, tinha que estar aqui. Mas o que você escuta aqui de Deus precisa te desorganizar de alguma forma, te modificar de alguma forma, te fazer pensar, refletir. Posso falar? Meu amigo aqui, que eu amo muito, falou, eu sei, tá soprando o nome como se eu não soubesse. Eu ia falar o apelido dele, mas não sei se pode, né? Lucas disse, pô, eu vinha pro culto, Mari, eu adoro gente sincera. Cara, seja sincero comigo, fala a verdade, eu adoro. Ele disse, pô, eu vinha pro culto, eu ficava sentado e falava, essa menina, essa moça aí sabe nada da minha vida. Não sei nada, sabe nem quem eu sou, fica falando um monte de coisa. Mas quando eu chegava em casa, Mari, eu ficava pensando sobre isso, eu saía daqui todo arrepiado. Não é sobre quem está falando, porque é o próprio Deus que ministra. Então, o mínimo que a gente pode oferecer nesse momento é reverência à voz de Deus. Para que de alguma forma isso impacte o seu coração, porque foi para isso que o Espírito Santo te moveu para esse lugar, amém? Abre a tua Bíblia, Atos 17, e a gente vai ler do 1 ao 6. Atos 17, e a gente vai ler do 1 ao 6. Amém? Deixa eu ver tua Bíblia aí. Pouca Bíblia, hein? Vamos trazer a Bíblia de papel para essa igreja, em nome de Jesus, hein? Atos 17, versículo 1. Tendo passado por Anfípolis
e Apolônia chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o costume, vou ler de novo. Segundo o costume, isso significa que Paulo estava acostumado a fazer isso. Segundo o costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. Deus me livre, eu não quero ser um desocupado, não. E com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não achando, arrastaram a Jasson e a alguns irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo chegaram aqui também. Em outras traduções, esses homens que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui também. Feche seus olhos. Senhor, nós amamos a sua palavra, Jesus. Amamos a certeza de que você ainda fala, Jesus. Obrigada por isso, Espírito de Deus. Eu oro para que o Senhor se revele a nós hoje mais uma vez. Traduz, Senhor. Ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração para o entendimento da Tua palavra. Faz isso em nome de Jesus. Amém. Aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui também. Uau. Você conhece o livro de Atos? Se você ainda não leu o livro de Atos, eu te estimulo a ler o livro de Atos. Cadê a galera que serviu no Vida Vitoriosa aí? A gente leu durante o mês que antecede a Vida Vitoriosa, o mês de abril, na verdade, né? Nós lemos juntos o livro de Atos. E, cara, antes da gente chegar nesse ponto do texto que a gente leu, é importante a gente entender esse contexto. O que é o livro de Atos? O que está acontecendo na história da igreja? Por que o livro de Atos foi escrito? Existe um consenso e não uma certeza que Lucas escreveu o livro de Atos. Lucas era um dos companheiros, Lucas que escreveu o livro de Lucas, que você conhece, se você não conhece, deveria conhecer também. Ele participou de algumas viagens com Paulo e existe um consenso de que foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Por que se escreveu o livro de Atos? Para que existe esse registro? Porque estava acontecendo algo sobrenatural. Existia algo acontecendo com a igreja depois de Cristo. Era a continuidade da missão através do Espírito Santo agora. Jesus já tinha ressuscitado dentre os mortos. E agora a missão continuava com os discípulos. Com a descida do Espírito Santo, o evangelho se expandiu de um jeito assustador, desesperador. Era um negócio fora do comum. O livro de Atos foi escrito para que, naquele momento, para a igreja daquele tempo e para a igreja de hoje entender, a missão não acabou em Jesus. Na verdade, ela começou. Ela teve início em Jesus e agora, através do Espírito Santo, a igreja continua crescendo. Coloca a imagem que eu mandei para vocês. Eu adorei isso aqui com a bandeira do Brasil atrás, gente. Amei. Dá para ler? O Luiz me mostrou essa imagem e eu falei, cara, isso é incrível. A gente precisa... eu preciso mostrar isso para a galera. Isso era o que estava acontecendo na época que o livro de Atos foi escrito, com a igreja, após o Pentecostes, como uma pedra atirada em um lago. Vocês sabem, né?
o impacto da mensagem do Evangelho se espalhou por meio do poder do Espírito Santo em círculos cada vez maiores. O que começou com um pequeno grupo de judeus cristãos em Jerusalém estendeu-se em um movimento mundial que alcançaria judeus e gentios. E, meu irmão, chegaria aqui, Niterói, Noronha, Torrezão. Uau! Isso explode a minha cabeça. Olha o que estava acontecendo. Tá vendo aqui o epicentro? Jerusalém. Aqui começou esse rolê todo. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo encheu aquela galera, os discípulos que estavam ali. E a mensagem ia crescendo de forma absurda. A igreja ia crescendo de forma absurda. Faz sentido para vocês o que eu acabei de dizer, olhando a imagem? Era algo sobrenatural. A igreja estava sendo guiada pelo Espírito Santo. O que a gente acabou de enxergar aqui aconteceu depois do dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo. E olha o que João vai escrever sobre os discípulos que começaram tudo isso. Abre aí tua Bíblia em João 20. João 20, 19, olha o que João vai escrever sobre eles mesmos, ele fazia parte disso. João 20, 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, com medo dos judeus, repete comigo, com medo. Tá abaixo, com medo. Com medo dos judeus. Com medo dos judeus. João está dizendo, os discípulos estavam trancados, com medo dos judeus. O que estava acontecendo aqui? Jesus morreu. E eles sabiam que os próximos seriam eles. Jesus tinha morrido. E na cabeça deles era, cara, acabou. Acabou. O nosso rei se foi. Mesmo ouvindo de Jesus várias vezes sobre a ressurreição, não fazia sentido isso para eles ainda. E eles estavam trancados, com medo dos judeus. Pouco mais de 40 dias, são esses mesmos discípulos que agora, cheios do Espírito Santo, são responsáveis por uma revolução. Por causar um desajuste no lugar onde eles estavam. Os mesmos discípulos que em João, 40 dias antes, com medo, trancados, silenciados, depois do Espírito Santo, não se calam. E o Evangelho se expande dessa forma que vocês enxergaram ali na imagem, que torna um pouco mais visível para a gente poder entender o que estava acontecendo. Um crescimento absurdo do Evangelho naquele momento. E o que eu preciso que você entenda hoje é que Deus não chamou anjos para fazer isso. Na verdade, Ele podia fazer tudo sozinho. Ele podia fazer tudo sozinho. Ou convocar os anjos celestiais para isso. Mas Ele não escolheu anjos, Ele escolheu homens. Os discípulos com medo, homens como eu e você, sujeitos às mesmas tentações, inseguranças, emoções. São os mesmos discípulos que, cheios do Espírito Santo, agora pregam com ousadia. Os mesmos homens. Não são anjos. Deus não escolheu anjos para a missão. Deus chamou homens. Assim como eu e você. E quem são esses que estavam virando o mundo de cabeça para baixo, Mari? Na verdade, estava acontecendo uma revolução. E vocês viram pela imagem. Existia algo crescendo, o evangelho crescia. Mas no contexto que a gente leu,
o texto está falando e o agito que está acontecendo ali é pela presença de Paulo e Silas naquela cidade. O texto está falando de forma específica sobre eles e a galera que andava com eles. Paulo e Silas não andaram com Jesus. Eles não foram testemunhas oculares. Os discípulos, sim. Eles participaram do mover no dia de Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo. E o que eles começaram a fazer? Multiplicar a mensagem de Deus e a presença do Espírito Santo. Dizer, seja cheio do Espírito Santo. E agora o batismo é do Espírito Santo. Paulo e Silas não viram Jesus, mas eles foram atraídos por essa mensagem. O próprio Jesus se revelou para Paulo. Quem está causando uma revolução no mundo naquele momento, quem está virando o mundo de cabeça para baixo naquele momento, não tinha visto Jesus, assim como eu e você também não vimos Jesus de forma ocular, mas eles ouviram sobre Jesus e foram modificados pela presença de Deus. Eles foram impactados pela presença de Deus. É essa galera, Paulo e Silas e a galera que andava com eles, que estava causando um rebuliço naquele lugar. Eram eles que estavam desorganizando as coisas, ou virando o mundo de cabeça para baixo. Era assim que eles eram conhecidos. Testemunhas vivas do poder de Deus. Não viram Jesus, mas foram impactados pela presença do Espírito Santo. Foram transformados. Isso já não se segurava dentro deles. Alguma coisa precisava acontecer. E essa galera, por onde eles passavam, e eu fico imaginando o que eles faziam. Porque era cura, a sombra de Pedro curava, tu imagina. É isso que Atos vai dizer. Cara, onde eles passavam, existia a pregação do Evangelho, a verdade sendo revelada, as pessoas sendo curadas, gente sendo liberta. Por onde eles passavam, eles causavam um impacto, desestabilizando o sistema político e religioso daquela época. Porque eles falavam de algo que era desesperador para o sistema. O que eles pregavam era desestabilizava o sistema, mas libertava as pessoas. Por isso que eles eram conhecidos dessa forma, porque eles estavam desorganizando a organização que existia naquele contexto. E o que eles pregavam, Mari? Eles pregavam a verdade do Evangelho, pura e simples. E a gente leu aqui, Jesus precisava morrer e ressuscitar. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. A verdade pura e simples do Evangelho, era isso que era pregado. Eles diziam, existe salvação em Jesus. Para um povo que vivia escravo. Principalmente os gentios, eles nem acreditavam que existia salvação para eles. Eles pregavam sobre perdão dos pecados. E que agora os rituais eles já não precisam mais existir, não faz mais sentido, o sangue de Jesus te cobriu. O sangue de Jesus te livrou dos seus pecados, agora você não precisa mais ser escravo disso. A graça te libertou. Eles pregavam sobre o amor. Eles falavam sobre pertencimento. A igreja naquele contexto se tornou a família deles. Eles falavam sobre esperança. Ei, não acaba aqui. Não acaba aqui. Existe esperança. Foi para isso que Jesus veio. Ele te salvou. Existe uma eternidade. Eles pregavam sobre mudança de vida. E a própria vida deles revelava isso. Aquelas pessoas conheceram Paulo antes de Jesus.
e conheceram Paulo depois de Jesus. O que eles pregavam trazia dignidade para aqueles que eram marginalizados. Respondia a perguntas profundas dessas pessoas. O que acontece depois que a gente morre? Qual o sentido da vida? Para que eu nasci? Era a verdade do Evangelho sendo pregada pura e simples. E por isso eles desorganizavam as coisas, porque isso era perturbador para o sistema. E não deixou de ser, continua sendo. Eles falavam de uma verdade que liberta, e essa verdade continua libertando hoje. Continua fazendo hoje. Não acabou. O mundo continua com as mesmas perguntas sem resposta e acha que encontrou a resposta. Talvez você esteja sentado aqui hoje e ainda não tenha entendido o sentido da sua vida. Talvez você esteja sentado nessa cadeira aqui hoje e ainda não sabe o que acontece depois daqui. Qual o propósito? Para que eu nasci? Por que Deus escolheu dessa forma? Talvez você esteja sentado nessa cadeira e ainda esteja sem esperança. Ou talvez você conheça alguém que viva isso, porque essas perguntas continuam assolando as pessoas ainda hoje. E por isso a gente canta: meus olhos fixos estão, te amo para sempre, tu tens o meu coração. Fixos meus olhos. Porque quando a gente olha para essa realidade, qual a esperança? A maioria dos teus amigos vivem dessa forma. Dormindo e acordando, repetindo dias e fingindo que está legal. E fingindo que está vivendo a beça. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas quando deita a cabeça no travesseiro não está nada bem. Você precisa entender que você recebeu algo de Deus. Quem foi no Vida Vitoriosa? Deus fez algo poderoso nesses dias. Mário, eu não fui na Vida Vitoriosa. Isso não é para mim, é para todos nós. Nós recebemos algo de Deus. Você está sentado nessa cadeira, meu amigo. Você foi atraído. Não pense você que você saiu da tua casa só pela tua vontade, que você sozinho, pela tua vontade, tu ia para fazer qualquer outra coisa. Tu não ia querer vir para a igreja. Se você veio para cá, você foi atraído pelo Espírito Santo de Deus, mesmo sem saber. Porque Ele é doce, gentil. Ele vai, tu nem percebe, quando você vê, você já foi. E já fui com Deus. E não quer mais saber de outra coisa. Você recebeu algo de Deus que não para em você, que não acaba em você, que não estaciona na sua realidade. Por que eu insisto em falar sobre isso? Mário, por que tu não prega sobre outra coisa? Porque é Deus que manda, né? Primeira coisa. Segundo, eu poderia falar que, vamos pregar sobre, sei lá, Deus cura minhas feridas. Deus cura minha ansiedade. Vamos pregar sobre como sobreviver no meio da tormenta. Ok, nada de errado. Mas a gente tem uma tendência a paralisar diante dos nossos desafios. E por isso eu insisto. Eu estou diante da potência da igreja. Jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes. E já venceram o maligno. Só que o diabo também sabe dessa verdade, meu amigo. E tudo que ele puder fazer para paralisar a força da igreja, ele vai fazer.
E no que depender de mim, isso não vai acontecer aqui. Eu insisto, porque a gente tem a tendência de parar diante das nossas dores, porque a gente tem a tendência de paralisar diante dos nossos desafios, porque a gente tem a tendência de paralisar diante dos nossos medos, a gente tem a tendência de paralisar diante das nossas vergonhas, a gente tem a tendência de paralisar. E se apegar aos nossos problemas, e a olhar para o nosso próprio umbigo, e achar que isso é o Evangelho. Que Deus morreu, me salvou para cuidar só das minhas feridas. Isso também é uma verdade. Mas enquanto você vive para o Senhor, Ele vai curando você. Enquanto você entende a sua missão e vive para isso, Ele vai curando você. Ele vai te auxiliando nas suas próprias questões. A gente está vendo a realidade de homens comuns. Silas não foi um anjo, ele tinha problemas tanto quanto eu e você. Eu não imagino quais deles. Paulo, a mesma coisa, a galera que andava com eles, a mesma coisa. Os maiores avivalistas, ou melhor, os percursores de avivamentos no mundo foram jovens, alguns deles adolescentes. Isso me faz acreditar que é possível. É possível. Entender que isso não acaba aqui. Que isso precisa encontrar espaço. Isso precisa sair de mim. Isso precisa ser espalhado de alguma forma com a minha vida, mesmo que eu não abra a minha boca. E a gente precisa sair desse lugar de que eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu sou pecador, eu pequei hoje. E aí, é isso, acabou tudo. Vivi com fogo no Vida Vitoriosa, meu coração foi cheio. E amanhã eu já não sinto mais o fogo no meu coração, porque lá no meu quarto ninguém coloca a mão na minha cabeça. E aí pra mim acabou o Evangelho. Para com essa história de que você tem que sentir alguma coisa. Não é sobre sentir, o Evangelho é sobre a verdade revelada. É sobre quem Deus é. E isso não vai mudar você sentindo ou você deixando de sentir alguma coisa. É sobre quem Ele é. E até que isso não seja uma compreensão para você, e até que você não entenda quem Ele é, você vai depender de movimento. Você vai depender de sentir. Eu insisto, porque eu acredito que eu estou diante daqueles que podem e vão sacudir o mundo. Eu vou repetir isso. Eu continuo insistindo, porque eu acredito que eu estou diante daqueles que vão virar o mundo de cabeça para baixo. Eu estou diante daqueles que vão virar o mundo de cabeça para baixo. E quando eu digo mundo, talvez a gente pense, meu Deus do céu, Mariana, mas o mundo é grande demais. Meu Deus do céu, Mariana, tipo, mundo. Cara, reduz isso à sua escola. Reduz isso ao teu condomínio. Reduz isso ao Uber que você anda. E o Luiz vive dizendo que ele fala de Jesus toda vez que ele sai do Uber, ele ora pelo Uber. Cara, usa isso pra tua vida também. Reduz isso ao Uber que você pega todo dia. Cada dia com Uber é diferente. Olha quanta coisa tu pode fazer. Sabe por quê? Você não sabe onde isso vai dar. Eu não conheço as pessoas que você conhece. O Uber que você ora conhece pessoas que você não conhece. As pessoas que ele conhece, conhecem pessoas que ele também não... Entendi. Era isso que estava acontecendo em Atos. Essa galera que andava com Paulo não viu Jesus. Essa galera que andava com Paulo e Silas não viu Jesus. O que movia essas pessoas a olhar para a própria vida e dizer, isso não é mais importante agora. A olhar para as próprias dores e pensar, isso não é mais importante agora. A olhar para os próprios questionamentos e dizer, isso não é importante agora. Eles não são melhores do que eu e você. Eles só entenderam que a missão era maior do que o que prendia eles na cadeira.
Eles só entenderam que a missão era maior do que as dores que eles carregavam, do que os medos que eles carregavam. E por isso eles não se calavam. Como, Mari, que eu posso ser alguém que sacode o mundo? Como que eu posso ser alguém que vira o mundo de cabeça para baixo? Você entendeu o que é o mundo, né? Tu pode chegar no Japão, vai. Mas existe um mundo aqui e agora. Aqui e agora. Toda vez que eu subo aqui, que eu converso com alguém lá fora, que eu faço um gabinete, vocês são o meu mundo. Traz isso para uma realidade menor. Como, Mari? Que eu posso ser alguém que sacode o mundo com a verdade do Evangelho. Primeira coisa, ser cheio do Espírito Santo. Não tem outro caminho. Eu li com vocês João, e vocês sabem o que aconteceu em Atos 2. Dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Em João, a gente tem uma realidade de discípulos amedrontados, trancados em casa. Em Atos, depois do Espírito Santo, a gente tem discípulos ousados, falando do Evangelho, sem medo de morrer. Mais de 5.000 pessoas se convertendo, era uma loucura o que estava acontecendo naquele lugar. Junto disso, o Evangelho se expandindo e chegando a inúmeras pessoas, a gente vê em vários momentos do livro de Atos a pergunta: você conhece o Espírito Santo? Você já ouviu falar sobre o Espírito Santo? Não, então seja cheio do Espírito Santo. Onde alguém que era cheio do Espírito Santo passava, impulsionava outras pessoas a serem cheios do Espírito Santo. Então não existe outra maneira de ser alguém que sacode o mundo, se você não for cheio do Espírito Santo. Porque o que te impulsiona é o Espírito Santo. O que fez esses discípulos terem coragem e ousadia para fazer o que eles estavam fazendo não era a humanidade deles, meu amigo. Não era porque eles eram forte à beça. Não era. Eles eram minoria. Era porque eles foram cheios do Espírito Santo. Existe um antes e um depois dessa galera cheia do Espírito Santo. Era inquestionável o que o Espírito Santo estava fazendo. O que o Espírito Santo faz, na verdade. Como eu disse, Paulo era alguém conhecido. Ele perseguia os cristãos. Paulo, antes desse texto, vai aparecer lá no início como alguém consentindo com a morte de Estevão. E ele fez isso antes de Jesus aparecer na vida dele, literalmente. Falar com ele. Se apresentar para ele. Ele fez isso com vários cristãos. Inclusive, quando Jesus falou com ele, ele estava indo para isso, para prender cristãos. Existe um antes e um depois. Homens comuns, como eu já disse aqui, homens comuns, mas que cheios do Espírito Santo, foram modificados de uma forma inquestionável. Era impossível não perceber. É impossível não perceber o que Deus está fazendo na nossa vida. As pessoas percebem. As pessoas percebem. O Espírito Santo é o combustível da igreja, meu amigo. Não dá para fazer nada sem a presença do Espírito Santo de Deus. A gente vai até tentar, mas sabe o que acontece? A gente se cansa, a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente entrega mentira, a gente fala do que a gente não vive. Ou pior, a gente nem fala. Eu paraliso, porque o medo assume o lugar. A vergonha assume o lugar. Poxa, mas eu sou um pecador.
o Espírito Santo move a igreja. E essa não é a oração de um dia. Se você, não vou ler, vou falar de novo, se você não leu Atos ainda, lê de novo. Lê. E se você já leu, lê mais uma vez. Lê quantas vezes forem necessárias, até você entender o que está acontecendo naquele lugar. A cada capítulo, os mesmos discípulos são cheios do Espírito Santo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não acaba. Parecia que eles eram viciados nesse negócio de ser cheio do Espírito Santo. Era um negócio doido, todo versículo que tu lê. E eles foram cheios do Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Toda hora isso vai acontecer no livro de Atos. Toda hora isso vai aparecer no livro de Atos. Por quê? Porque é o combustível da igreja. Essa é uma oração diária. O Espírito Santo me enche. Essa é a oração que você precisa fazer no teu quarto. Em vez de ficar pedindo só pelos seus... Pedindo só pelas suas coisas, sua lista de coisas que você tem que pedir para Jesus. Apaga um pouco essa lista e fala, me enche. Fica ali 5 minutos falando a mesma coisa. Espírito Santo me enche. Espírito Santo me enche. Não tem problema não ser repetitivo nisso não, tá tudo bem. Oração diária. Espírito Santo me enche. Me enche. Me enche. Busca por isso. Busca por isso. É individual, é pessoal. Ninguém precisa botar a mão na tua cabeça, precisa ser cheio do Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Só que às vezes você está igual um carro na reserva. Eu vivo fazendo isso com o meu carro. Daqui a pouco eu estrago o meu carro por causa disso. Porque eu vivo andando com o carro na reserva. Porque eu estou sempre correndo, eu estou sempre com hora correndo, não dava para parar no posto. E aí eu vou dirigindo e o carro está pi. Tu tá assim na tua vida com Jesus. Gritando lá, ó. Sinal de desespero, não vai dar certo. A luz de desespero que tu está vivendo tua vida. Seja cheio do Espírito Santo. É a primeira coisa que a gente precisa para virar esse mundo de cabeça para baixo. Segunda coisa, coragem, meu amigo. Que bom, né? Primeiro, cheio do Espírito Santo, coragem faz parte do processo. A coragem vem. Vai precisar do empurrão do Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu empurrão. Mas precisa de coragem. O texto que a gente leu, Paulo está no meio da sinagoga discutindo com a galera. Conversando, discutindo as verdades do Evangelho. Correndo o risco de morrer. Ele vivia apanhando. Ele levou uma surra tão grande que ele foi... Pensaram que ele estava morto. Arrastaram ele para fora da cidade. Morreu. Morreu nada. Coragem. 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 Coragem para ir contra o sistema. Para aquela época, o que eles estavam fazendo era loucura. Loucura. Precisa de coragem. Essa semana eu estava na clínica, estava com um paciente, com um adolescente. Ele não é cristão, enfim, ele estava me trazendo coisas aleatórias, mas sobre a indignação dele. E é natural dessa geração, uma indignação. Vocês têm indignação com várias coisas. E a indignação dele era com o sistema educacional. E ele estava falando da indignação dele com o sistema educacional, do quanto ele não concordava com as coisas. Junto disso, ele falou da indignação, eu não entendi nada, mas sobre um controle de videogame que ele não gostava, um controle de videogame, esqueci o nome, do PlayStation, sei lá qual, que ele falou que é um controle ruim, que quebra, enfim, estava indignado. Alguém tem um controle, tem PlayStation, entende desse controle que quebra, o PlayStation 4, eu acho, sei lá, 5, sei lá, o 2... Enfim, não sei, eu não entendo nada de videogame. Eu sei que ele estava falando da indignação dele, do sistema educacional e do raio do controle, que quebra, que não dura. Cara, eu ouvindo aquilo e ele indignado, questionando o sistema educacional, questionando quem construiu o controle remoto. Eu falei para ele, tá vendo? Essa é uma característica que eu observo nessa geração.
Vocês têm muito argumento e nenhuma ação. O que tu já fez para mudar o sistema educacional? Alguém pensou no sistema do jeito que ele é e botou para rodar. Vai adiantar reclamar se não faz nada para mudar? O que tu tá fazendo? Pensa então num controle melhor, meu filho. Não chame ele de meu filho, não. Pensa num controle melhor, então. Meu objetivo era, gerar ação. O que adianta? O que adianta a indignação, não concordar, se a gente também não encontra caminhos para mudar? Vamos trazer isso para a mensagem? A gente não está falando aqui de controle remoto de videogame, nem de sistema educacional. A gente está falando do sistema. Que naquele tempo era um, e que hoje não está muito diferente. O sistema continua fazendo o papel dele. Te oprimir, te empurrar para uma realidade que eles dizem que é real, que é verdade. Que verdade é essa? Que está tudo bem a promiscuidade entre os adolescentes. Que está tudo bem a sensualidade. Que está tudo bem a pornografia. Que está tudo bem uma vida de mentira. Que está tudo bem viver ansioso. Que está tudo bem tomar remédio para ansiedade, para dormir, e etc, etc, etc. Que está tudo bem viver uma vida dupla, que está tudo bem. Que está tudo bem. Viver de mentiras na internet. Estar inconformado. Ser alguém inconformado precisa gerar também em nós um movimento de ação diferente. De postura diferente. A coragem para ir contra o sistema não é sobre reclamar dessas coisas. É sobre ir contra elas. Não é bater boca. Não é sobre levantar bandeiras ou discutir. É sobre viver diferente. É sobre viver diferente. Se todo mundo assiste pornografia da tua idade, você vai contra o sistema. Eu não. Eu não dou ibope para isso. Eu não alimento isso. Se a galera que todo mundo segue não edifica, eu não sigo. Eu não dou ibope. Eu não dou ibope se não me edifica. E eu já falei isso para vocês, que eu deixei de seguir um monte de gente. Eu não vou dar ibope. E a gente não precisa de uma multidão. Porque aí você olha e fala, eu sou só uma diante de 50 milhões de seguidores. Tá tudo bem. Seja você um. Que entendeu a importância de ir contra o sistema. Que te espreme e te obriga a ser alguma coisa. Diferente daquilo que Deus chamou a gente para ser. Coragem. Tem que ter coragem para ser radical. Tem que ter coragem para se posicionar. E mais uma vez, como eu disse para esse adolescente histórico, não é sobre criar tumulto e gritar para todo mundo do quão você é inconformado com essas coisas. Postura. Eu faço diferente. Em algum momento alguém vai perceber que você faz diferente. E vai te perguntar e você vai dizer, eu conheci alguém que transformou o meu jeito de pensar. Eu conheci alguém que mudou o meu jeito de viver.
E antes eu pensava assim, e agora eu penso desse jeito. Antes eu vivia assim, e agora eu vivo desse jeito. Tem que ter coragem para ser diferente. Tem que ter coragem para ser diferente na sua escola, no seu grupo de amigos, no grupo do WhatsApp, para dizer, galera, isso aqui não está me edificando não, eu vou sair desse grupo. Tem que ter coragem. Acabando. Terceiro, o que eu preciso ter, Mari, para virar o mundo de cabeça para baixo? Conteúdo, meu amigo. Tu tem que ter conteúdo. Que é isso, Mari? Você vê Paulo na sinagoga. Ele estava diante dos religiosos da época. E ele discutia. Ele falava, provando, o texto vai dizer, provando que Jesus devia nascer, morrer e ressuscitar. Ele tinha conteúdo. Ele falava sobre o que ele vivia e sabia. Tu precisa estudar a Bíblia, meu amigo. Não tem outra coisa para te dizer. Eu disse, e eu tenho certeza, que eu estou diante de uma galera que vai sacudir o mundo. E a partir de amanhã, e já está sacudindo, já está fazendo algo que vai fazer ainda mais, que vai virar esse mundo de cabeça para baixo. Mas para isso a gente precisa estudar, preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler outros livros que falem sobre a Bíblia, que expandam o meu conhecimento sobre a Bíblia. Mas, Mari, hoje eu ainda não tenho todo esse conhecimento, então eu fico calada até ter. Não precisa. A sua vida é um testemunho, você pode falar sobre o que Deus está fazendo em você. Você pode falar daquilo que Deus está mudando em você, daquilo que Deus está transformando em você, mas não para nisso. Que isso te gere um movimento de ir atrás de conhecimento. Que isso te gere uma inquietação, uma vontade desesperadora de entender a Bíblia. Ai, Mari, mas eu leio e não entendo nada. Meu amigo, lê até você entender. Lê até isso entrar na tua cabeça. Você não faz isso com física? Você não faz isso com matemática? Se não faz, devia fazer. Tu não faz isso com química? Sei lá qual é a matéria que você tem dificuldade? Tu não estuda até o negócio entrar na tua cabeça? Pega a tua Bíblia e só para a hora que você entender o que está escrito lá. Mesmo que você passe um dia inteiro com um único versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que mais? O que é nada me faltará? O que o salmista está dizendo? Por que Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor? O que isso significa ser o pastor naquele contexto? Quem está dizendo isso? Por que está dizendo isso? O quanto isso impacta na minha vida hoje? Eu não conheço nenhum pastor de ovelha hoje. Tu conhece algum pastor de ovelha hoje? Não. O quanto isso impacta na minha vida hoje? Porque o pastor que ele está falando não é o pastor que você conhece igual o pastor Tiago, não. Qual é o impacto disso na minha vida hoje? Entende? Só para até que isso se entranhe em você e se torne uma verdade. E aí você vai poder abrir a sua boca com convicção. Isso é o pastor. E por isso eu posso dizer, nada me faltará. Sede de conhecimento. Sede de entender. Você quer ser alguém que sacode o mundo, que vira o mundo de cabeça para baixo, mas o teu professor de história está te convencendo que o mundo veio da explosão e que você veio do macaco e você está aceitando. Precisa discutir com ele não, mas tem gente que vai dormir com essa dúvida, será mesmo que eu vim do macaco? Teu professor de história está gerando dúvida na tua cabeça. Uma galera indo para a faculdade, glória a Deus por isso. E o que se diz lá? Se a verdade do Senhor não estiver consolidada em você, meu amigo, bagunça a tua cabeça.
bagunça a tua cabeça. Você quer ser alguém que vira o mundo de cabeça para baixo? Vai estudar a tua Bíblia. Vai ler a tua Bíblia. Vai conhecer a palavra de Deus. Vai rabiscar a tua Bíblia. Vai comprar um caderno e escrever o que você entendeu no caderno. Vai fazer seu devocional escrevendo. Eu acho lindo, adoro. Adoro rabiscar a Bíblia. Adoro pegar a Bíblia rabiscada de vocês. É isso. Destrói tua Bíblia. Marca a tua Bíblia com a tua lágrima quando você lê um versículo e aquilo afetar o teu coração. É possível. Sai desse raso. Desse devocional morno. Uma vez eu conversando com a Eloá. Ela perguntou, Mari, tô lendo Números. Acho que era Números ou Êxodo, não lembro. Números, né? Como que eu faço, Mari? Como que eu faço para achar legal isso? Como que eu faço para ouvir Jesus lendo o livro de Números? Jesus fala muito também através do livro de Números. Depois eu vou falar, ela vai pregar sobre o livro de Números da próxima vez que ela pregar. Já prepara uma pregação em cima do livro de Números. Deus fala muito através do livro de Números. Eu disse para ela, vamos fazer o seguinte. Pensa você comendo só salada todo dia. Uma salada de alface, cenoura, te alimenta, certo? Mas tu vai gostar de comer salada só todo dia? Todo dia só salada, só salada, só salada? Eu falei pra ela, tu vai ler um livro de Números e um capítulo de Salmos, olha que legal. Lê o livro de Números e bota uma sobremesa junto do livro de Números. Uma parte do livro de Salmos, um capítulo de Salmos, um versículo de Salmos. Isso vai nutrir o seu devocional. Não é todo dia que você vai chorar lendo a tua Bíblia. Às vezes tem lá toda a genealogia. Não dá para chorar com a genealogia. Traz um textinho de Salmos para melhorar o negócio. Mas, cara, vai ler a tua Bíblia. Vai estudar. Vai conhecer o Deus que te salvou. Porque Ele está revelado aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Por último, para a gente encerrar, o que eu preciso ter para virar o mundo de cabeça para baixo? Amor. Amor. Amor por quem, Mari? O amor a Deus gera amor à missão. Isso explode em amor ao outro. O primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E depois, o seu próximo como a ti mesmo. Vocês estão sabendo? Vocês sabem, né, gente? Vocês estão com uma cara de o que ela está dizendo? Vocês conhecem esse texto, né? Em nome de Jesus. Porque eu só consigo amar o meu irmão se eu entender e amar o meu Deus, o Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. É o amor a Deus que explode em amor aos outros. E esse amor aqui, que me impulsiona a agir e virar o mundo de cabeça para baixo, é o amor às pessoas. É compaixão com os perdidos. É o desespero de olhar que há alguém perdido que eu conheço e não ficar satisfeito com isso. E não me conformar com isso. O que movia essa galera no livro de Atos era amor a Deus, a missão. E isso era visível no amor às pessoas. Que o Senhor gere isso no nosso coração. Você conhece várias pessoas que eu não conheço. Na sua escola você está diante de várias pessoas que ainda não conhecem Jesus. Na sua família existem pessoas que ainda não conhecem Jesus. Que isso te gere um desespero.
Senhor, me enche de amor e de compaixão, a mesma compaixão que o Senhor teve a olhar aquelas pessoas, porque por onde Jesus passava, a Bíblia vai dizer isso sobre o próprio Jesus, ele era cheio de compaixão. E isso não deixava ele sossegar, isso não deixava ele descansar, não deixava ele parar. E é esse mesmo amor que a gente vê nos discípulos e nessa galera que veio depois dos discípulos. Compaixão, amor pelos perdidos. O que Deus fez em mim, eu também quero que outras pessoas experimentem. O que eu ouço do Senhor, o que eu entendi de Deus, eu também quero que outras pessoas entendam. O meu sonho é que todas essas cadeiras estejam cheias de adolescentes. O meu sonho é que muitos adolescentes estejam nesse lugar, porque eles conheceram Jesus através da sua vida. O meu sonho é ouvir: Mari, eu estou aqui porque o Lucas falou de Jesus para mim. Mari, eu estou aqui porque a Bia falou de Jesus para mim. Mari, eu vim conhecer Jesus, eu vim para o culto e conheci Jesus e aceitei Jesus porque a Mafê falou de Jesus para mim, porque o Guilherme falou de Jesus para mim. Meu sonho é esse. Que vocês baguncem o lugar por onde vocês passam. Que vocês desorganizem as coisas por onde vocês passam. Entendam quando eu digo desorganizar as coisas com a verdade do Evangelho. Isso bagunça. Você foi, de alguma forma, apegado a essa verdade. Você conheceu Jesus, Ele se revelou a você. E que isso não pare em você. Que isso encontre espaço para crescer através do amor. De olhar alguém e dizer: eu não posso não falar. Senhor, me dá a oportunidade. Começa a orar sobre isso. Deus, me dá a oportunidade. Me dá a oportunidade com as pessoas. Eu não sei muito bem como falar, Jesus. Eu não sei como começar uma conversa, mas me dá uma oportunidade, que alguém puxe um assunto sobre a vida, sobre o que está passando, e aí eu venho com Jesus na cabeça dele. Eu creio que o livro de Atos e o livro que o Luiz me mostrou falava sobre isso também. O livro de Atos, diferente de outros livros na Bíblia, ele acaba de forma repentina. Sabe aquele filme que tu assiste e fala: cara, não faz sentido, tem uma segunda parte, aí lanço 2, aí lanço 3, várias, uma saga, parece que acaba sem final. O livro de Atos acaba sem final. O que isso significa? O que isso significa, base? A gente ainda está escrevendo. A gente ainda está escrevendo. A igreja continua crescendo. O evangelho continua precisando se espalhar até que ele venha. Até que ele venha. Não pode parar em mim. Não pode. Fica no seu lugar. Sabe? Que isso agita o meu coração. Meu Deus. Cara, saber o que Deus pode fazer, saber o que Deus pode fazer, como Deus pode usar pessoas simples como eu e você, a partir da nossa disponibilidade e desejo. Eu estou diante daqueles que vão sacudir, que vão virar o mundo de cabeça para baixo com a verdade do Evangelho. Eu estou diante daqueles que vão virar o mundo de cabeça para baixo.
Deixa isso encher o seu coração. Deixa essa verdade penetrar no seu coração e tirar você do lugar. E tirar você desse lugar confortável. De ter Jesus só para você. E de se conformar com isso. Isso é para que você abra a sua boca assim. E para que você viva de forma diferente. Para que você viva nessa sociedade de forma diferente, posicionada. Nem sempre você vai precisar abrir a sua boca. A tua postura vai dizer algo sobre você. As tuas escolhas vão dizer algo sobre você. As tuas renúncias vão dizer algo sobre você. Decisão diária, meu amigo. Sabe por quê? Porque o diabo sabe da potência que está sentada aqui nessas cadeiras. E ele vai fazer de tudo para te fazer desacreditar, para te fazer desistir, para te fazer achar que foi só um tempo. Não. Que o Senhor nos enche essa noite. Espírito Santo, enche-nos mais uma vez. A gente quer, Jesus, ser cheio da Tua presença, Espírito Santo. É isso que a gente quer, ser cheio do Teu Espírito. Faz de novo. Faz mais uma vez, Espírito Santo. Senhor, faz aquilo que só Você é capaz de fazer. Traduz a Tua palavra de forma pessoal e individual nessa noite. Feche os seus olhos. E se você quer, a pergunta não é: será que eu posso? Será que eu devo? Mas e os meus pecados? Mas e a minha vida? Mas e os meus medos? Não é essa a pergunta. Você quer ser alguém que vira o mundo de cabeça para baixo. Você quer ser alguém que sacode o mundo com a verdade do Evangelho. Se você quer ser essa pessoa, eu quero ser essa pessoa. Sai do seu lugar, enquanto o louvor toca, enche o altar de adoração e diz: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, pode me usar. Senhor, pode fazer em mim, através de mim. Sai do seu lugar enquanto o louvor toca, e a gente quer orar com você, meu amigo. Na verdade, essa é uma oração para todos nós. Não se prenda no seu lugar.